Inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque o que está prestes a acontecer não é apenas mais uma notícia de pré-jogo, um ex-jogador que regressa ao estádio onde cresceu. O que está a mexer com os bastidores do Sporting Clube de Portugal é algo emocional, marcante, e que pode reacender um capítulo que começou há uma década, quando um jovem prodígio partiu de Alvalade rumo à Inglaterra em busca do sonho de se tornar jogador profissional de topo. Hoje, com 21 anos, Carlos Forbes está de volta para enfrentar o clube que continua a chamar de casa, e a atmosfera em Alvalade nunca mais foi a mesma desde que este regresso se tornou oficial. Para muitos adeptos, Carlos Forbes foi sempre aquele talento que fugiu demasiado cedo. Formado no Sporting, moldado nos relevados da Academia de Alcochete, partiu para Manchester ainda adolescente, carregando nas botas aquilo que os treinadores sempre viram nele: velocidade, ambição, leitura de jogo e um potencial que parecia não ter teto. No Manchester City, completou a formação, enfrentou o peso da adaptação a uma nova cultura, a um país diferente, a um futebol rigoroso e implacável, onde só os fortes sobrevivem. E sobreviveu, cresceu e evoluiu. De promessa passou a realidade e hoje veste a camisola do Clube Bruges, onde se tornou um dos destaques mais consistentes da equipa. Mas o que faz deste reencontro algo tão especial não é apenas o passado, é o presente. Carlos Forbes regressa ao Alvalade pela primeira vez desde que saiu e falo é momento de afirmação máxima da carreira. Acaba de se estrear pela Seleção Nacional, uma honra que qualquer jogador português sonha desde a infância, e fê-lo com simbolismo puro, envergando o mítico número 7, o número que pertence a Cristiano Ronaldo, o ídolo maior da história do futebol português. Quando Forbes entrou em campo com esse número, não foi apenas mais um jogo, foi a prova de que o caminho que começou em Alcochete o levou até ao mais alto patamar. Nas suas palavras, foi um momento que nunca irá esquecer, que guardará para sempre para si e para a sua família, porque simboliza mais do que futebol, simboliza realização pessoal. E isto explica o brilho nos olhos do jogador quando falou sobre o Sporting antes deste reencontro. Forbes não se escondeu, não tentou agir como se fosse apenas mais uma partida, pelo contrário fez questão de sublinhar que este será um jogo especial, talvez o mais emocional da carreira até agora. Estou empolgado para o jogo com o Sporting. É a minha casa, disse ele com a sinceridade de quem nunca cortou o cordão com o clube que o formou. E quando um jogador tem a coragem de admitir publicamente que Alvalade ainda vive dentro dele, mesmo jogando por outra equipa, isso mexe com os adeptos, com os dirigentes, com a história e com algo maior do que o futebol. Mexe com a identidade do clube. A verdade é que Carlos Forbes está em ascensão. Chega a Alvalade depois de uma das exibições individuais mais impressionantes das últimas jornadas da Liga dos Campeões. 2 golos e uma assistência contra o Barcelona, no empate 3-3, que deixou a Europa de futebol de olhos postos nele. Não é qualquer jogador que consegue dominar um jogo desta dimensão, com esta intensidade, contra um dos clubes mais históricos do futebol mundial. E quando perguntado se essa atuação fez surgir telefonemas de grandes clubes, o extremo foi evasivo, irónico, inteligente. Vai ter de perguntar ao meu empresário. Uma resposta típica de quem sabe que o seu nome está a circular entre gigantes, mas também de quem prefere que o futebol fale por si. E é por isso que este jogo ganhou um peso diferente. O Sporting recebe o Clube Bruges na quarta-feira, num confronto decisivo da fase regular da Liga dos Campeões. Os Leões ocupam a 13ª posição com 7 pontos, enquanto os belgas têm 4 e estão mais abaixo na tabela. Mas há muito mais em jogo do que pontos. Carlos Forbes vem para defrontar o clube que o viu nascer para o futebol, num palco onde viveu os seus primeiros sonhos, agora como adversário, mas ainda com Alvalade no coração. Inscreve-te no canal antes de continuares, ativa as notificações e comenta a tua opinião, porque aquilo que estás prestes a ouvir pode ser uma das maiores movimentações de mercado do Sporting nos últimos anos. E não estamos a falar de rumores vazios, daqueles que aparecem numa linha de jornal e desaparecem no dia seguinte. Estamos perante uma possibilidade real, séria, e que está a gerar um enorme rebuliço nos bastidores do futebol europeu. João Gomes, volante brasileiro de 24 anos, atualmente no Wolverhampton, pode estar muito mais perto de Alvalade do que muita gente imagina. Nos últimos dias, o cenário mudou drasticamente e o Sporting surge como fortíssimo candidato a garantir a contratação de um jogador que, até aqui, parecia destinado apenas a gigantes financeiros da Premier League. A situação começou a ganhar forma quando os resultados do Wolverhampton se tornaram insustentáveis. A temporada está longe do ideal e o clube inglês perdeu 10 de 12 jogos na Premier League, mergulhando numa crise competitiva que ameaça seriamente a permanência na primeira divisão.
João Gomes, um dos poucos destaques individuais, continua a entregar performance, acumulando 15 partidas, uma assistência e muita entrega defensiva. Mas o sentimento interno é claro. O projeto não o está a levar adiante. A saída de Vítor Pereira, substituído por Rob Edwards, não alterou o panorama. Mesmo com a promessa inicial de que o jogador não seria negociado, a realidade dentro do clube mudou e o descontentamento do médio foi aumentando à medida que as derrotas se acumulavam. O mercado percebeu isso com rapidez. Tottenham e Manchester United entraram em campo e sondaram a situação. O United chegou mesmo a estudar uma proposta de aproximadamente 57 milhões de euros, valor astronómico que tinha como objetivo principal antecipar a queda de rendimento de Casemiro e começar a preparar a renovação natural do meio-campo. Mas foi aqui que a história deu uma reviravolta inesperada. João Gomes começou a ver com muito bons olhos a possibilidade de jogar no Sporting Clube de Portugal. E não se tratou de uma decisão emocional, mas sim de uma escolha racional, desportiva e estratégica. O médio enxerga em Rui Manuel Borges um treinador capaz de o elevar a outro nível. Falamos de um técnico que valoriza intensidade, pressão alta, agressividade coordenada e saídas rápidas com bola no pé. Um estilo que casa perfeitamente com o seu perfil combativo, com a sua força de marcação, com a sua capacidade de acelerar transições e de recuperar bolas nas zonas críticas do terreno. Além disso, o Sporting oferece algo que hoje o Wolverhampton não consegue. Um projeto sólido, competitivo e com ambições reais de lutar por títulos nacionais e presença constante no cenário europeu. Para um jogador de 24 anos, já adaptado ao futebol europeu, mas ainda com margem de evolução, isso pesa muito na balança. Por outro lado, do lado leonino, a análise é igualmente clara. Frederico Varandas sabe que as grandes equipas se constroem com jogadores que resolvem, que elevam o patamar competitivo imediatamente e que chegam para fazer a diferença. João Gomes encaixa nesse perfil. Seria uma peça-chave no meio-campo, oferecendo intensidade permanente, estrutura física, mentalidade vencedora e aquele tipo de jogador que não se esconde quando o jogo aperta. É o tipo de contratação que muda uma época, que pode reconfigurar o meio-campo e que reforça a identidade do Sporting como clube ousado, ambicioso e inteligente no mercado. Mas não se trata apenas de números e estatísticas. Há um lado emocional na história. João Gomes não é jogador de se contentar com o mínimo. Nunca foi. Desde cedo mostrou personalidade, mesmo em momentos de pressão extrema. No Brasil, foi reconhecido como um médio que assumia o jogo, que não se escondia. A Inglaterra, mesmo num cenário adverso, continuou a entregar desempenho e liderança dentro de campo. No Sporting teria algo que qualquer jogador dessa estirpe procura: protagonismo real. Seria dono de um espaço onde poderia crescer, consolidar-se, lutar por títulos e mostrar ao mundo o que pode fazer numa equipa que joga para ganhar. Claro, a negociação não é simples, o Wolverhampton resiste, e não apenas por convicção desportiva. Numa temporada em risco de descida, perder uma das peças-chave no meio-tempo parece suicídio competitivo. Porém, entre o interesse firme do Sporting, a vontade declarada do jogador e a realidade da tabela, a janela começou a abrir-se. Não estamos a falar de uma proposta impossível ou de um rumor sem fundamento. Estamos a falar de um cenário plausível, concreto e que pode materializar-se já na próxima janela de transferências. Se João Gomes chegar a Alvalade, não será apenas mais uma contratação. Será um símbolo claro da afirmação do projeto leonino, um passo gigante rumo a uma equipa ainda mais sólida, intensa e preparada para alcançar objetivos maiores dentro e fora de Portugal. E ao que tudo indica, isto pode vir a acontecer mais cedo do que muita gente imagina. Inscreve-te no canal, deixa a tua opinião e diz nos comentários se acreditas que João Gomes pode mesmo vestir a camisola verde e branca já nos próximos meses. Porque se isso acontecer, estamos diante de uma das maiores operações de mercado dos últimos tempos no Sporting Clube de Portugal.